mandei os slides, né, o material, também gravei a música da última vez. Espero que todo mundo tenha A gente colocou tudo recebido. no grupo, colocamos no grupo. Eu também fiz um resumo das anotações, coloquei no Bacana. grupo para quem não tinha participado. Ai, que bom. É. Então, para Então, começar, fala, Aparecida. não, é com você mesmo, eu já ia passar a palavra para você, é com você. Ah, obrigada, eu já tinha pego. Isso aí. Isso aí mesmo. Então, para começar, para a gente se animar um pouquinho, dar uma energia para essa noite, né? Depois de um dia de trabalho, depois de uma semana inteira de trabalho, né? Eu trouxe mais uma música que a maioria dos professores conhecem, que trabalham na Escola Waldorf, mas é sempre bom recordar e para os outros também conhecerem. Aparecida, você já pediu, não? Não sei se você consegue administrar aí os áudios. Ah, o Mirtz entrando, que beleza. Mas eu pediria que todo mundo Não, a gente pede para mantivesse todo mundo que for entrando, desliga o isso, exatamente, para todo mundo desligar o microfone microfone, desligado. para não dar eco, né, das casas e tudo. Mas quem sabe a música pode cantar comigo, com o microfone fechado mesmo, aí não me deixa sozinha. Bem-vindo, Mitz, que bom você aí, que saudade. Então vamos ficar em pé, começar cantando. Opa, que bom ver a carinha de vocês. Acho que quem puder abrir o vídeo para eu poder olhar para todo mundo. Então, de pé, a gente vai trabalhar uma música que vai falar dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo, né? E esses 4 elementos, claro, têm a ver com os temperamentos, que é o assunto de hoje. A maioria conhece aqui, então cantem comigo. Bem na terra vou pisar, com as pedras posso aprender a caminhar, firme como a rocha. Entro na água com prazer, há peixinhos dentro, vou com eles aprender leves movimentos. Sei saltar em pleno ar, ai que coisa boa! Eu ter asas e voar, como as aves voam. Vejo o sol lá luzir e de várias cores os seus raios vão tingir as mais belas flores. Quando a gente canta para as crianças, muitas vezes a gente canta com as vogais, mas aqui é só para dar um pouquinho de alegria, movimento. Querem repetir? E aí, quem não conhece, canta, ou já aprende um pouquinho mais, quem já conhece, canta comigo. Tem um pessoal aí que ainda está com vídeos desligados. Se pudesse abrir, era mais divertido. Então, começando com a terra. Lembram? Bem na terra vou pisar, com as pedras posso aprender a caminhar, firme como a rocha. Entro na água com prazer, há peixinhos dentro,
Vou com eles aprender leves movimentos. Sei saltar em pleno ar. Ai, que coisa boa eu ter asas e voar como as aves voam. Vejo o sol a luzir e de várias cores os seus raios vão tingir as mais belas flores. Hum, hum, Meu coração, o voz reluz, pois nos deste tanto terra, água, ar e luz, eu vos louvo e canto. Hum, 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 hum. Podemos sentar. Essa relação que temos, né, com os 4 elementos, os 4 elementos formadores da vida, do mundo, dos reinos, né? E cada vez mais importante a gente manter essa relação com esses elementos, com esses reinos, com essas forças formadoras, né? Porque é bem provável que toda essa prova que a gente está passando, essa crise que a gente está vivendo, é porque a gente se distanciou muito, né? Da natureza, dos reinos, dos seres que vivem e criam a vida, né? E cada um desses elementos, cada um dessas qualidades é um mundo, né? Então a terra, né? A terra que tem essa qualidade seca, dura, e cada um desses elementos tem a ver também com o processo humano, porque especialmente na pedagogia Waldorf, a gente parte do princípio que o que tem dentro tem fora, o que tem fora tem dentro, né? Olhe bem, veja bem ao redor de você. Só então que você poderá entender o que há em você. Então, essa reciprocidade, né, do dentro com fora, do fora com dentro, o homem como microcosmo. Então, todos esses elementos que estão na natureza também estão em nós, né? E no homem, ele é formativo, então essas forças que formam o físico, as forças que estão na organização da vida, né? Na vitalidade do organismo, essas forças que estão no nosso interior, na nossa emoção, no nosso mundo interior, e essas forças muito especiais que trazem consciência, que está na nossa força de entusiasmo, né? Então, esses elementos têm a ver também com a corporalidade humana, né? O corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e a individualidade, o eu, né? A gente vai vendo isso aos pouquinhos. E para vocês poderem olhar isso com mais atenção, eu trouxe uns slides que eu vou compartilhar agora, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer direitinho. A gente aprende muita coisa, né? Nessa pandemia. Vê se vocês estão vendo. Tá dando para ver? Sim. Ah. Então, no encontro passado, não sei quem estava, eu vou fazer uma retrospectiva rápida. Eu localizei o segundo setênio nessa fase receptiva da vida, né?
olhando todo o processo de desenvolvimento do ser humano, a partir dessa imagem do ser humano, né? Essa imagem trimembrada, né? Então, o ser humano como um ser físico, relacionado com o mundo físico, um ser humano como um ser anímico, com seu mundo interior, mas também com a sua individualidade, né? Que está relacionado com o mundo espiritual, das leis. E na própria corporalidade a gente vê isso, os três sistemas, né? O sistema neurosensorial, o sistema rítmico e o sistema metabólico motor. E a alma humana, onde vive esse eu, essa individualidade, ela se relaciona com esse mundo através do querer, da vontade, do sentir que é o seu cerne e do pensar que alça o ser humano para as muitas esferas, né, para esse mundo ideal. Então, a partir dessa imagem do ser humano, a gente desenvolve a pedagogia e esse olhar para a biografia humana. Então, dentro das fases do desenvolvimento humano, eu coloquei na aula passada que a gente tinha 3 grandes fases. A primeira até os 21 anos, que é a fase receptiva da vida pedagógica, onde acontece a educação, né? A partir dos 21 anos, só a autoeducação. Então, o próprio indivíduo, já colocado no mundo, amadurecendo psicologicamente a partir das suas trocas com o mundo, e depois dos 42, o amadurecimento espiritual, o autodesenvolvimento, que tanto pode ser ascendente, né, ampliando a consciência, ou descendente, se identificando com a decadência física, né, que são as debilidades. E o que a gente pode fazer enquanto educadores, aqui nessa primeira fase da vida receptiva, onde há o amadurecimento biológico, né? A gente vê principalmente esse grande crescimento físico, né? E está assumindo essa corporalidade, né? A individualidade vai aos poucos assumindo essa corporalidade. O que nós, enquanto professores, precisamos fazer aqui nessa fase para que essa terceira fase da vida seja criativa e não demente, né? E que aqui possa existir muita sabedoria e muita doação, né? Porque se trata de doar toda a experiência de vida e formar novas gerações, né? Então, aqui nessa primeira fase, até os 21 anos, vimos que temos o primeiro setênio, até os 7 anos, que no trabalho biográfico chamamos de ninho, o segundo setênio, que é o tema aqui dessas 2 aulas, é de 7 a 14 anos, no trabalho biográfico a gente chama as 2 margens do rio, né, onde a criança é conduzida através de valores, de crenças e através, quando possível, e seria muito bom, de uma autoridade amada. E o terceiro setênio, dos 14 aos 21, onde há esse trabalho do desenvolvimento anímico, da individualidade, e que a gente chama no trabalho biográfico entre o céu e a terra, né? Que o jovem está entre esse desenvolvimento do amadurecimento físico e também do seu pensamento, né, da sua abstração, de alcançar essa capacidade abstrata, né, do pensar. E para cada fase da vida, né, os professores conhecem, no primeiro setênio, a bondade, né, no segundo setênio, a beleza, no terceiro setênio, a verdade, são os valores fundamentais da educação. E conhecer o desenvolvimento infantil, passo a passo, em cada uma dessas fases, é fundamental. E aqui a gente tem um espelhamento, né? Então, a primeira fasezinha de 0 a 7 anos vai espelhar lá do outro lado, na fase que vai até os 63 anos, né? Então, aqui, se essa formação da corporalidade, da estrutura física foi bem feita,
Aqui, quando a gente começa a desvitalizar toda essa parte, as demências não vêm com tanta força, porque aqui a criança pôde estruturar e individualizar o seu sistema neurosensorial. No segundo setênio, o que é individualizado é o seu sistema rítmico. Por isso, aqui, dos 49 até os 53, pode estar mais bem estruturado essa condição rítmica, que até permite transformar todo esse sistema rítmico num sistema de percepção. Mas acontece muitas situações de debilidade cardíaca nesse período. E aqui, se o terceiro setênio foi bem conduzido, toda essa parte do amadurecimento motor, né, metabólico motor, aqui a partir dos 42 até os 49, né, onde tem a menopausa, isso pode ser desenvolvido de outra forma, né? Porque aqui também houve vitalidade. Então, a gente sempre pode perceber que o que acontece aqui nessa fase pedagógica vai ter consequências nessa fase de amadurecimento espiritual, quando a corporeidade está perdendo sua vitalidade, mas, em compensação, a consciência se amplia, né? Isso é uma metamorfose. E isso é tão claro, e o Steiner nos trouxe com tal clareza esse processo, que a gente passou a entender que precisava, nessa primeira fase da vida, preservar essa vitalidade e não trabalhar com a consciência, porque ela estava em formação. E se a gente trabalha com muita consciência, ou seja, com uma intelectualização precoce, a gente tira forças vitais. E aqui no final da vida é o contrário. Na medida em que as forças vitais, que começa lá nos 35 anos, começa a decair, é aí que a gente pode metamorfosear, transformar essas forças em consciência, em sabedoria de vida, né? Se isso é feito de maneira precoce, trazer muita consciência, muita intelectualidade, vai tirando forças vitais, porque é a mesma força formativa, né, que forma o organismo e forma pensamentos, né? Então, nessa primeirinha fase da vida, do amadurecimento biológico, a gente tem aqui o segundo setênio, né? Aqui a individualidade vai chegando aos pouquinhos e o corpo vai se desenvolvendo também passo a passo. E o mundo interior, esse mundo emocional, anímico, ele vai acompanhando esse crescimento corporal. Tanto que na criança ela reage rapidamente, fisicamente, às situações do ambiente, né? Então, se alguma coisa acontece, como, sei lá, uma viagem do irmão muito querido, mais velho, às vezes, né, que de repente vai viajar com a avó e a criança não vai, ela pode reagir com febre, com diarreia, né, fisicamente mesmo. Os processos emocionais estão muito pertinho de uma resposta biológica, física, porque é o físico que está aqui se desenvolvendo, né? Nessa fase receptiva, então, como eu falei da última vez, a gente tem o primeiro setênio, que o ambiente educador é a casa e a família. Mesmo a criança indo para a escola pequena, como se vai hoje em dia, o principal é a família, a referência da criança, toda é centrada na família, né? E aqui se trata da constituição física. O segundo setênio, que é esse setênio onde a gente está refletindo, conversando sobre qual a gente está conversando, o ambiente educativo, aí é a escola, são os professores, né? Nós já vimos na aula passada esse momento do Rubicão, quão importante é, da queda do paraíso, né?
que esse é um período todo que o sistema rítmico está amadurecendo, está se estabilizando, né? Entre respiração e batida cardíaca, vai criando esse equilíbrio de 4/2. A criança pequena ela é muito mais acelerada, né? No seu processo rítmico, circulatório, aqui vai se estabilizando, né? Respiração. E aí, muito importante todo esse processo de inspirar e expirar, rítmico, né? Para dentro e para fora, e todo o processo educativo pode ser pautado nisso, né? Nós sabemos na pedagogia Waldorf que o importante é que o professor ensine a criança a respirar adequadamente e a dormir adequadamente. O que isso significa? Significa que esse entrar para dentro no seu mundo interior, sair para fora no mundo exterior, precisa acontecer de uma forma rítmica, né? E expansão e contração. E o próprio trabalho educativo pautado em momentos introspectivos e em outros momentos extrospectivos, né? Isso para dar para a criança esse ritmo, né? Essa respiração adequada. E dormir adequadamente, os conteúdos precisam adormecer internamente, chegar até nas pontinhas do dedo, dos pés, no fazer, sair da cabeça, né? E também adormecer. Aí tem o ensino em épocas, né? Que adormece esse conteúdo para ele metabolizar. Aqui a gente tem os temperamentos, né? E aí não é exatamente a maturação de características, mas começa a aparecer essa diferença, né? Entre menino e menina. É um período difícil, né, para a gente, né? Adaptar-nos a essa situação corporal que muda tanto, né? Aparecendo os pelos pubianos, o seio, né? E alongando, né? Então começa essa diferenciação sexual aqui na puberdade, né? Em torno dos 12 anos, no final do segundo setênio. E aqui o terceiro setênio, entre o ambiente educativo, são os amigos. E aqui o que é forte mesmo são as atitudes anímicas, né? Então, no primeiro setênio, a gente vê a constituição, né? Cabeça grande, cabeça pequena, criança rica em fantasia, pobre em fantasia, criança terrena, criança cósmica. No terceiro setênio, a gente vê as 7 qualidades planetárias, que fala muito dessas atitudes anímicas, né? Como que o jovem se comporta socialmente. E no segundo setênio, então, os temperamentos. Os temperamentos têm a ver com os elementos, né? Como eu já falei, como já cantamos, né? A terra, a água, o ar e o fogo. A gente pode olhar com um olhar um pouquinho mais profundo para cada um desses 4 elementos, né? E a vida na Terra é em torno desse número 4, né? Os 4 pontos cardeais, as 4 condições humanas, os 4 reinos, os 4 temperamentos, né? A Terra, que tem a ver com temperamento melancólico. O que é a Terra? Aqui a gente tem uma foto, vocês conseguem ver? Bem aí? De uma terra seca, né? Sim, Uma dá para ver. Oi? Dá para ver, sim. Ah, que bom. Então, esse elemento seco, né? Esse elemento quase cristal, né? E ele é cheio de estruturas, né? O que esse olhar da Terra nos traz, né? Essa secura, esse peso, né? Essa profundidade. O que mais que a gente pode ver observando a Terra, né? Tem uma formação de cristais, né? Parece que tem alguma coisa que começa a se fixar.
e, ao mesmo tempo, ele aprofunda, né, a Terra. Então, esse melancólico, isso quando vem para a formação humana, e se o sujeito tem muita terra, ou seja, muita estrutura, muito elemento que não tem vida, esse elemento seco na sua própria organização física, né? Ele vai apresentar animicamente uma vida interior. É mais voltado para dentro, né? E essa profundidade que a gente vê na Terra aparece também nessa pessoa melancólica. Ele tem capacidade de foco, de interesse, tem uma solidão. A gente viu aquela Terra sozinha, sem nada, né? Então, a criança melancólica, ela tem essa tendência a brincar sozinha, qualquer tipo de mudança a incomoda, né? E se tem dificuldades, e se tem algumas questões que aparecem e que ela tem dificuldade de romper, ela se sente paralisada, especialmente nas relações sociais. Então, a criança melancólica é aquela que se esconde, que se guarda, que muitas vezes nem fala com os adultos, e só aparece quando ela tem certeza daquilo que está falando. A gente vai passar pelos 4, depois a gente vai aprofundar um pouco mais, tá bom? A água. Aqui a gente tem uma aguinha correndo escondida por trás das pedras, por trás da terra. Aqui, olha só, a água continua a passar. A água, ela tem essa qualidade de ir passando e de se adaptando ao ambiente que ela está. Quando ela chega num lugar onde tem contenção ou muros, ela fica paradinha. Quando essa contenção se abre, ela é capaz de se jorrar, assim. Então, não é que a água seja o tempo todo calma, ela tem essa tendência de adaptação, mas na hora que a comporta abre, ela também sabe mostrar sua força, não é mesmo? Então, olha aqui, ela paradinha, contida, né? E tem sempre algo que está contendo ela. Ela se adapta muito bem aos lugares onde ela está, ao ambiente. Então, o que a criança fleumática ela gosta? De conforto, de bem-estar, de ritmo, as coisas acontecendo dentro de uma previsibilidade. A alimentação, ela tem sempre um lanchinho no bolso, né? E não gosta de que o almoço se atrase. Precisa de muito sono e são lentas para reagir à mudança. A criança fleumática precisa de um tempo para metabolizar, para perceber o que está acontecendo e para ser chamada, porque ela também tem essa tendência de interiorização, assim como o melancólico. Então, a água, esse elemento água, né? Nós vimos a terra, a água, agora o ar. O ar é interessante porque o ar é transparente, né? O ar, ele faz a vegetação se movimentar. O ar, e a gente vê o ar através do ambiente onde ele toca. Ele faz tudo se movimentar. E está relacionado, então, com esse temperamento, a qual chamamos de sanguíneo. O mundo exterior é fundamental para o temperamento sanguíneo, né? O ar sopra e quer soprar no ambiente. Ele muda muito rápido de interesse, de brincadeiras, e não percebe os seus limites corporais. Então, a criança sanguínea é aquela que corre, corre, brinca, brinca, fala, fala, e não está nunca pedindo por comida, por dormir, né? Ela é muito interessada e ela fica excitada com bastante facilidade. Parece aquela borboletinha que voa para cá e para lá,
todos vocês reconhecem em alguns alunos esse que voa, que não consegue ficar sentado na cadeira, que está para um lado, que está para o outro, que está falando, mas é muito inteligente, pesca as coisas no ar, mas não consegue fazer vínculos, né? A grande dificuldade do sanguíneo é o vínculo. E temos o elemento fogo, né? Que é o elemento fundamental do colérico. Aqui o fogo ele está contido dentro de uma panela de ferro. E aí o fogo que é contido aqui na panela, ele tem muita capacidade de transformação, de aquecer o ambiente, de cozinhar, de trazer para o ambiente todo uma possibilidade de transformação. Então, mas se ele não está contido nessa situação, ele pode também ser destrutivo, não é verdade? As crianças coléricas são muito ativas e muito interessadas, e são líderes natos, né? Estão sempre liderando nas atividades, nas brincadeiras, e há o senso de justiça muito aguçado. Se aparece alguma coisa injusta, é o que faz o colérico sair da compostura, sair dessa sua contenção, né? Em geral, é porque ele percebe alguma injustiça acontecendo. Então, essa energia dele é intensa, né? E ele se desgasta muito, né? Com toda essa liderança, com todo esse interesse, com todo esse fogo, ele se extenua com muita facilidade. A gente pode ver aqui nesse gráfico que cada temperamento está em oposto ao outro, né? Então, uma das coisas boas para a gente perceber o nosso temperamento é ver o que não temos. Então, é mais fácil perceber o que não temos do que aquilo que temos. Então, muitas vezes há esse peso, né? Essa situação de que, ai, por que isso está acontecendo comigo? Essa compaixão que o melancólico tem. Se eu não percebi isso dentro de mim, provavelmente eu estou no outro extremo, né? O fleumático, que é essa água, né? Essa adaptação, esse voltar no seu metabolismo, né? Que está bem para dentro. Se eu não tenho isso, provavelmente eu estou numa outra polaridade, né? Então, aqui a gente pode ver as polaridades, né? Do colérico com o melancólico, do sanguíneo com o fleumático. E é evidente que o colérico e o sanguíneo são personalidades extrovertidas, né? Enquanto que o melancólico e o fleumático estão mais para dentro, introvertidas, né? Aqui é uma brincadeira, olha só, e são quadros da Idade Média, onde foi resgatado toda essa história que veio lá da Grécia, e aqui são os temperamentos no relacionamento do casal. Então, o momento fleumático do casal, onde há música, há prazer, há bem-estar. Aqui o momento sanguíneo do casal, onde tudo esquenta, né? Onde fica aquela na pele tudo acontecendo, aí já vai para um processo colérico, as brigas, e para um processo melancólico, né? Então, isso é só uma brincadeira de uma pesquisa da turma biográfica, né? Que brincou com isso e trouxe uma pesquisa sobre os temperamentos. Então, agora nós vamos dar mais um pulinho, e aí eu estou saindo da apresentação e querendo ver vocês um pouquinho. Como é que está até aí? Tudo bem? Tem alguma pergunta? A gente vai avançar um pouquinho e aprofundar cada um desses tipos, tá? Olhando sempre para o segundo setênio, que é do ensino fundamental, é importante para o professor reconhecer que, às vezes, o comportamento da criança
tem muito mais a ver com aquilo que pulsa na sua vitalidade do que de um controle ou de um processo moral ou social dele, né? Então, reconhecer esses 4 tipos é importante. E, a partir disso, tentar ver o que eu posso fazer para ajudar o meu aluno para equilibrar. Todos nós temos esses 4 elementos, né? Conosco. Somos todos formados de terra, essa estrutura, esse corpo físico, né? Somos todos formados de vitalidade, né? Que faz com que os órgãos pulsem, né? Com que os órgãos trabalhem. Somos todos formados de ar, né? E esse ar permite termos esse mundo interior dos sentimentos, das emoções. Somos todos feitos de calor. O ser humano, ele vive nesse calor, né? O eu nosso vive nesse calor. Então, nós temos essas 4 organizações, né? A organização física, a organização vital, a organização anímica e a organização individual do eu. Podemos até dizer que temos 4 homens, humanidades dentro de nós, né? O homem terra, o homem água, o homem ar e o homem fogo, né? Temos essas 4 dimensões. Mas alguns, e aí é interessante perceber, na sua própria organização vital, eu percebo que eu tenho mais peso, mais osso, né? O meu andar pesa, a minha corporeidade pesa, eu sou ossuda, né? Então, isso, dentro dessas 4 organizações, a terra me pesa mais. Ou é a água que aparece, que fica mais evidente, né? Então, tem pessoas, crianças, que são mais redondas, que têm toda essa leveza da água, né? E isso aparece no fígado, no físico, na organização, né? Ou então é mais ar, né? Respira muito, né? Está sempre dentro, fora, fora, dentro, né? Esse elemento ar aparece como uma flauta, sabe? A música que vem da flauta é uma música toda saltitante, cheia de ar, né? Tem uma outra qualidade. A gente pode também ver essa qualidade nos instrumentos musicais, né? Ou quando uma pessoa, e a gente vê muito fácil no segundo setênio, uma criança é fogo, né? Tem aquele pescocinho mais curto, né? Fica rubro muito rápido, tem a musculatura assim toda rígidazinha, né? Todo vermelhinho, com aquela força muscular, né? Com aquele calor, né? Que são as crianças que têm essa tendência, e aí é bom não estereotipar, porque todo mundo tem tudo, mas uma tendência que precisa ser educada, né? Que precisa ser equilibrada. E isso pode acontecer ao longo de alguns anos nessa relação do professor com o aluno, né? Com algumas medidas pedagógicas. Vamos olhar um pouquinho isso mais? Então, esse termo veio lá da antiga Grécia, né? Esses 4, né? Esses conceitos da filosofia grega. E o primeiro a falar nisso, que a gente ficou sabendo na Renascença, na verdade, né? Quando a humanidade recupera essa sabedoria antiga, foi Hipócrates. E Hipócrates nos falava de 4 humores, que esses humores, para ele, seria a essência dos deuses, né? E esses 4 humores são o sangue, a linfa, a bile amarela e a bile negra. Foi aí que começou o olhar para esses 4 elementos que o ser humano tem.
mas nessa época era chamado de humores, né? E esses 4 humores geraram, já na época grega, esses 4 temperamentos, que na época se falava em sanguíneo, linfático, colérico e melancólico. Então, essa água tem a ver com as linfas, né? Com essa questão mais hormonal. E aí, já na época grega, Hipócrates falava que o equilíbrio dessas forças resultaria na saúde e o desequilíbrio na doença. Aí veio Galeno, que estabeleceu a relação desses 4 elementos com componentes da formação da Terra, né? Com fogo, com a água, com a terra e do ar. Na verdade, ali entendido como elementos do universo, né? E a relação dele com as 4 estações também, né? Isso é interessante, porque o fogo tem a ver com o verão, que é essa bile quente e seca. O outono tem a ver com a terra, né? Quando tudo começa a secar, né? Então é a bile negra, fria e seca. Então o fogo é quente, mais seco. Isso a gente pode ver no trabalho da pintura também, algumas cores revelam essa qualidade. E o outono, ele é terra, ele é seco, é frio e seco. E aí temos a primavera, né? A primavera tem a ver com o ar, com o vento, quando tudo movimenta. E a primavera, então, ela não é mais seca, né? Ela é úmida, ela é quente e úmida. E o inverno, com a água, que é a linfa, que é fria, o inverno é frio, mais úmido, né? Então, foi Galeno que fez essa relação com as 4 estações, com esses 4 elementos, né? Nesse sentido, já no tempo grego, o corpo era visto como um microcosmo, né? Esse microcosmo que trazia todas as características do universo, do macrocosmo, né? Aí veio Heráclito, que falava de um permanente e universal conflito entre o fogo e a água. E Empédocles, que era um filósofo médico, né, que descrevia a participação desses 4 elementos no próprio corpo, né? O osso mesmo seria formado de terra, de água e de fogo. E daí veio esses temperamentos, humores corporais do grego, né? O sanguíneo do sangue, então sanguis quer dizer sanguíneo, o colérico da bilis, né? Então essa bilis que é o coli quer dizer bilis, o melancólico, que vem da bile negra, que é melas, é negro, significa negro, e coli, bilis, né? Então, melancólico, mais do que esse conceito que a gente tem de triste, não é. Ele vem desse negro, melas. E o fleumático vem de fleuma, flema, que é um fluido, né? Fleumático, que tem a ver com água, tem essa origem da flema. E o Rudolf Steiner, na verdade, resgatou e ampliou esses conceitos que vêm lá dos nossos ancestrais, que é a filosofia grega, né? A origem da nossa cultura. E principalmente nesse aspecto, e no aspecto da compreensão do ser humano, ele traz isso vinculado a uma ideia temporal, né? Como isso vai acontecendo pouco a pouco e formando o ser humano. E ele trouxe isso para a aplicação pedagógica, né? Então, como é que a gente pode olhar para isso do ponto de vista pedagógico? Dos 7 a 14 anos, a gente tem o nascimento dessa parte rítmica que começa a desabrochar o emocional da criança, né? O Steiner falava assim, eu vou ler um pedaço para vocês, tá? Esses 4 membros da natureza, o eu, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico, interagem mutuamente de forma mais diversificada. Um membro sempre exerce influência sobre o outro.
Através dessa ação recíproca entre esse corpo emocional, esse corpo astral, e o eu, que é a individualidade, ou entre o corpo físico e o corpo vital, através da confluência dessas duas correntes, aí eu vou dar um parágrafo e explicar para vocês. Essa corrente física hereditária e essa corrente anímica individual, então, essa interação dessas duas correntes, que tem aquele desenho que eu mostrei no começo, né? A linha vermelha, que é da individualidade, e a linha azul, que é da corporalidade, então, dessa parte anímica individual e dessa parte física, biológica, do encontro dessas duas correntes, né? Aí, voltando para o que o Steiner fala, através da confluência dessas duas correntes, surgem na natureza humana os temperamentos. Eles são, portanto, algo que depende da individualidade humana, que se incorpora na linha hereditária geral. Em toda a natureza humana, todos os diferentes membros essenciais se interagem mutuamente, ficando numa atuação recíproca. Pelo fato dessas duas correntes confluírem no homem, no ser humano, né? Quando este penetra no mundo físico, surge uma mistura variada dos 4 membros essenciais do homem, obtendo um deles, por assim dizer, o domínio sobre os outros, imprimindo neles seu matiz. Conforme Pedro predomine especialmente este ou aquele membro, deparamos-nos com um homem que tem este ou aquele temperamento. Então, uma síntese do que a gente vem conversando com vocês, né? Cada membro do homem tem uma relação estreita com o reino da natureza. Então, o corpo físico tem a ver com que reino? Falem aí, o que é que vocês acham? Especialmente aqueles... Mineral. Com mineral, exatamente. Especialmente aqueles que não fizeram seminário nem formação Waldorf, né? Que o professor Waldorf tem isso assim bem presente, né? O corpo físico tem a ver com o reino mineral, né? É aquilo que é mais seco, né? Que é mais denso dentro do corpo. O corpo vital, esse corpo da vida, né? Ele tem a ver com que reino, então? O que a gente vê na natureza que tem tanta vida, né? Que brota assim com tanta facilidade. E que precisa tanto da água também, né? Se o corpo físico tem a ver com o reino mineral, o corpo vital tem a ver com o reino vegetal, certo? E esse corpo astral, né? Que é esse mundo interior que faz esse dentro e fora, né? Esse ar que faz esse dentro e fora, né? Esse mundo agora que começa a se diferenciar, né, do mundo externo, tem a ver com que reino? Que é um reino que começa a se mobilizar na terra, né? Não fica mais fixo, parado, com as suas raízes na terra como o reino vegetal, né? O reino que começa com essa mobilidade sobre a terra, que é a mobilidade que o próprio ar tem, que o anímico tem, né? Que é o reino animal. E o ser humano tem a ver com o eu, né? Então, nesse ponto de vista, a gente diz que o ser humano é um reino em si. E aí, se um desses membros sobressai, o que acontece? Corpo físico, reino mineral, qual é o temperamento? Melancólico, né? Profundo como a terra. Corpo vital, reino vegetal, água, qual é o temperamento? Fleumático. Se sobressai ao contrário, o ar, né? Que é uma coisa mais
excitabilidade, né, que tem a ver com o reino animal. O temperamento é sangue, sanguíneo, né? Então, a gente tem esses aspectos que a gente começa a diferenciar e a dar nomes, né? Vamos olhar mais, então, para cada um deles. Esse melancólico, que agora a gente viu que é terra, né? E que tem ligação com o reino mineral. Então, o que vocês imaginam? O corpo dessa criança melancólica, e eu vou falar criança porque a gente pode observar melhor, é mesmo no segundo setênio, isso segue para a vida toda, mas o momento que a gente pode perceber isso mais evidente é no segundo setênio, e é o momento onde a gente pode educar essas tendências. Então, a criança melancólica, o seu corpo seria frágil? As articulações seriam rígidas, né? Porque, olha, é seco, é frio, né? E aí ele tem essa tendência longilínea, né? Porque tem muita físico, né? Muito osso, né? E apesar de ter muito osso, o corpo não tem força, sabe, é muito esqueleto. Isso é o típico melancólico, né? Tem alguma parte do corpo que tem a tendência de ser inclinado para baixo, porque tudo pesa, aí acaba inclinando, sabe? Aquelas crianças que andam olhando para o chão, a gente pode reconhecer na gente mesmo. Você, no segundo CT, não foi aquela criança que andava olhando para o chão? Porque os ombros são pesados, né? E o andar é mais vagaroso, é mais lento, é mais pesado. Quais são as competências, né, dessa pessoa assim, que tem essa qualidade, terra? Ela tem uma capacidade de observação muito grande. Ela observa alguma coisa em todos os seus aspectos, né? Ela olha muito antes de tomar uma decisão. Tem uma sensibilidade muito grande, uma percepção artística e estética do ambiente, e ela contribui muito. Ela pode contribuir com uma série de atividades das mais diversificadas por causa dessa sensibilidade e dessa capacidade de observação. Sabe, a criança é detalhista, ela tem uma capacidade de percepção, observa os detalhes, né? E tem um perfeccionismo. Então, é aquela criança que quer tudo perfeito. Às vezes é difícil, porque não alcança a perfeição e se frustra, né? Ela tem atenção à qualidade, então é bacana, sabe? Aquelas crianças caprichosas, né? E ela gosta de ser valorizada pelo bom trabalho que ela realiza, né? O que ela precisa melhorar, essa criança, né, que tem essas características, né? Ela é muito voltada para si, então ela pode se isolar muito, ela pode esquecer o grupo. E o humor dela, esse humor pode ser percebido pelo grupo como algo negativo. Mas ela é só um pouco mais reservada, mais tímida, né? Mas tem que cuidar para que esse social não perceba ela como alguém à parte, assim, né? Como ela é muito nos detalhes, ela pode se perder nesses detalhes. Aí tem essa dificuldade de ter uma visão mais global das coisas, né? E ela é mais voltada para os relacionamentos individuais ou para pequenos grupos, né? Relação um melhor amigo, dois melhores amigos, né? E aí ela precisa ser ajudada para ampliar essa sua rede de relacionamentos. E aí, como ela é muito exigente, né, tem um excesso de zelo, ela pode se tornar muito crítica e até mesmo negativa, né?
E aí pode demorar muito nas suas atividades, e até mesmo não fazê-los por um excesso de rigor, um excesso de cobrança, em geral consigo mesmo, né? Então, ela precisa ser ajudada nesses aspectos. Tá dando para pegar? Muito bem. Tá. Então, a gente já viu que o ponto forte do melancólico é a sua sensibilidade, a sua tendência para a filosofia, para a ciência, para a arte também, porque ele é sensível, mas tudo que precisa, sabe, de um compromisso, de uma persistência, de um aprofundamento, ele gosta, né? E qual é o remédio? Qual é que pode ajudar a ele a sair de si mesmo? É possibilitar situações em que ele possa servir os outros. Então, ser ajudante, né? Olhar para o que está acontecendo com o outro, porque ele tem facilidade de desenvolver essa compaixão, né? E o que não dá é para querer forçar o melancólico a sair dessa seriedade dele, aí com piadas, com risos. Ah, não, vamos, e não se divertir, aí ele vai se voltar cada vez mais para dentro. Mas se traz uma história onde alguém sofre, né? Onde ele pode desenvolver essa compaixão pelo outro, aí ele sai de si e ele é capaz até de sorrir, de brincar a partir desse movimento da identificação com a dor do outro, né? Então, precisa estar sempre puxando ele para ele ter esse equilíbrio contínuo e conseguir sempre sair de dentro de si, né? Essa é uma possibilidade muito legal, né? Uma outra coisa é, depois ele um pouco mais velho, né, em torno dos 12, 13, 14 anos, porque ele tem uma possibilidade, uma facilidade de uma vida contemplativa, né? Então, essa contemplação de obra de arte, né? Esse estudo mais da mística, da filosofia, né? A vida de oração, né? A religiosidade é algo muito boa para o temperamento, né? Então é isso. O mais importante é que ele saia de dentro de si através da dor do outro. E aí, entendendo a dor do outro, ele pode se movimentar, né? Então, a gente tem exemplos de melancólico, como, por exemplo, Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, né? São pessoas que aí desenvolvem essa capacidade de se dedicar aos outros, comem pouco, não gostam de doce, né? E tem uma tendência a ter cálculos renais e artrose, né? Essas articulações duras, né? Mas também, se vão ficando muito rígidos, muito fixos, eles podem chegar à obsessão, né? Então, assim, o radicalismo disso são aquelas crianças obsessivas, né? De querer aquilo por qualquer preço, né? E aí começa a desenvolver um endurecimento, um apego ao material, né? Terra, né? Ok? Podemos seguir para o próximo temperamento? Vamos falar um pouquinho do fleumático. Então, o fleumático, a gente já viu qual é o elemento? Fleuma. A gente já viu a terra, e agora que elemento seria? Fleuma. Reino vegetal. A água. Então, se a gente olhar para a gota d'água, a gente vai ver essa forma arredondada, tudo que é arredondado, né? Esse queixo redondo, aqui mais duplozinho embaixo, esses movimentos, sabe? A gente viu, entro na água com prazer. Então, são movimentos mais harmoniosos, né? Esse caminhar de maneira mais vagarosa e usando, assim, quase que os pés, né? Porque é interessante, porque ao mesmo tempo é redondo, é recheado, mas tem essa leveza no caminhar, né?
a leveza da água, né? Então, em geral, é assim. Em geral, os flemáticos também elas podem assumir uma forma de liderança, né? Diz assim, pessoal, tudo bem, calma, vai dar tudo certo, não precisam se preocupar, então traz essa segurança para o grupo, né? E às vezes nem é no falar, a criança no próprio estar, nesse sorriso, sabe? Aquelas crianças bonachonas, bem com a vida, né? Também são introspectivos, mas eles têm a capacidade de se relacionar com tudo quanto é tipo de gente. Isso é bacana, né? Tem um espírito prático, né? Então não tem essa capacidade reflexiva desenvolvida com facilidade, mas é prático, gosta de ver as coisas acontecendo e realizando, né? Tem uma visão positiva de todas as situações, né? Isso é o lado bem legal do flemático, né? Tá tudo bem, não tem muito tempo feio, a não ser quando ele vai guardando, 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 aí você vê, de repente, o fleumático estourar como um maremoto, mas são momentos pontuais, específicos, né? Mas, como eu já disse, tem essa tendência à introspecção, então ele pode se esconder atrás de uma, sabe, uma máscara de tá tudo bem, um sorriso assim, desse bem-estar físico, e, na verdade, não expressar a sua insatisfação, a sua dificuldade, o seu sentimento, né? Então, precisa observar muito bem a criança fleumática, porque ela não tem muita expressão no seu sentir, né? E também ela pode ir se acomodando e chegar até uma desmotivação, né? Então, essa falta de vontade de fazer, de continuar, né, de terminar as coisas, podem acontecer por conta de uma indecisão. Então, demorar muito tempo para sair de uma situação e ir para outra, né? E aí ela é tão ligada na rotina que, quando a rotina quebra, ela fica um pouco perdida, né? Então, a rotina, o ritmo é uma coisa fundamental para o fleumático, né? E o ponto forte é essa serenidade, essa calma, né? O que pode ajudar? O que pode ajudar nesse equilíbrio, né? Para ele não ficar extremamente parado, introspectivo, sem ação. O que pode ajudar é levar ele a assumir responsabilidade, porque aí ele entra no equilíbrio e aí consegue trazer um pouco mais de firmeza, né? Então, agora eu tenho uma responsabilidade, aí tem algo que ele pode fazer, só ele pode fazer, e aí ele fica se sentindo orgulhoso e faz aquilo com paixão mesmo, pode chegar a fazer com muita vontade. Então, isso aí vai equilibrando, né? E, e seria muito importante, na medida que ele vai crescendo, ele se vincular a um ideal, né? Então, ter sempre uma imagem ideal, arquetípica para ele. Então, contar biografias para a criança mais velha um pouquinho, né, na época das biografias, né? Tá sempre trazendo exemplos, né, nas histórias, para que ele possa se reportar a esse ideal, né? Não gosta de fazer muito esforço, né? Mas esse equilíbrio pode ir chegando aos poucos, né? Mas, se esse ideal for sendo buscado, né, e talvez as histórias de santo também, né, esse ideal de santificado, né, ajude ao fleumático a sair dessa adaptabilidade, dessa falta
de força, né? De vontade, né? Então, ele pode ser muitas vezes omisso, então por isso essa responsabilidade é importante para ele, né? Porque ele se envolve pouco com as coisas, né? A vida para ele é agradável, tranquila, serena, né? Então, ele precisa trazer um pouco mais de coloração para essa vida, né? Um pouco mais de movimento, né? Muitas vezes ele fica tão... Sabe aquelas crianças que estão em si mesmadas ali, na sua fantasia, no seu mundo interior, e às vezes a gente precisa fazer um barulho assim para tirar ele dessa fleuma mesmo, né? Então, é isso. Ele é muito fiel. Então, como ele é muito fiel, ele pode fazer um bom aprendizado através de bons exemplos, né? Então, e isso trazer um interesse maior, né? Ele deve ser estimulado para participar e sair dessa posição de assistência, né? Então, na medida que vai crescendo essa responsabilidade nele, ele consegue se movimentar melhor. Que exemplos a gente tem de pessoas fleumáticas, assim? Vocês pensam em alguém? Quer ver um músico muito famoso, que é muito fleumático, é todo redondinho, já faleceu, mas é um fofo, é o Tom Jobim. Ele era muito fleuma, né? Dizem que o Zeca Pagodinho também é fleumático, hein? O que vocês acham? Todo fleumático tem uma tendência à obesidade, né? E também o extremo, extremo, extremo é que vai ficando tão paradinho, que vai ficando assim, o extremo, se para o melancólico é obsessão, para o fleumático é a debilidade, né? Ficar débil mesmo, né? Assim, meio bobão, tadinho. A gente tem que ajudar, né? Levar muita responsabilidade para o fleumático. Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Mais um pouquinho, vamos para o sanguíneo. Como a gente está no tempo, gente? São 7h18, a gente ainda tem um tempinho, mais uns 10, 15 minutos. Tá, Para então depois perguntas, né? Tá, o sanguíneo é o do ar, com o reino animal. Então, o sanguíneo é aquele aluno bonitinho, a estatura média, o corpo ágil, o andar leve, o nariz fininho e arrebitado, muito extrovertido, muito falante, tem uma capacidade de comunicar, né, que todo mundo gosta dele, ele tem um público, uma atenção em volta dele, tem uma empatia enorme, ele coloca no lugar do outro, ele tem sensibilidade, tem um relacionamento interpessoal enorme, ele tem muitos amigos, né? Mas o que ele tem para melhorar, o sanguíneo, que é assim, para fora, impulsivo, né? Ele age muito rápido, ele é reativo, né? Então ele tem que dosar um pouco essa ação, que é sempre rápido e que tira, inclusive, forças nele, tem uma indisciplina, então o ideal seria o sanguíneo adotar alguns métodos nas suas ações, né, para não ser ação assim vaga, que é imediata, reativa, né? E ele tem uma tendência egocêntrica, né? Então está sempre captando tudo a seu favor. Então, isso precisa melhorar, e também a sua instabilidade emocional. O que se pode fazer com uma criança assim que tem essa tendência sanguínea, né, borboletiano? É criar um vínculo, né? Então, ela precisa amar o professor, ela precisa ter um vínculo verdadeiro com alguém. O professor precisa amar muito essa criança e criar realmente uma relação muito íntima. É a partir desse vínculo de amor que a gente pode salvar, digamos assim, o sanguíneo
excessivo que fica dando fala para tudo quanto é lado, movimento para tudo quanto é lado, né? Ele é, em geral, muito desorganizado, barulhento, agitado, é muito inteligente, ele pega as coisas no ar, mas ele não faz, ele não é caprichoso, ele não chega até o final, ele é muito indisciplinado, não tem também força de vontade, né? Não conhece as suas limitações, então ele pode ser medroso, pode ser exagerado, pode ser volúvel, né? Inseguro e emocionalmente instável, né? Então, esse vínculo amoroso com alguém ou com as coisas também é o que pode ajudar muito ele. Pessoas como, por exemplo, na nossa atualidade, o que vocês imaginam? Pensa aí num músico que seja sanguíneo, assim, todo movimentado, teve já muitas profissões, faz de tudo, está com todo mundo, tem muitos filhos, muita história, muitas mulheres. Gilberto Gil, né? E aí vamos para o colérico, que é o temperamento do fogo. E aí o fogo é o eu humano, que chega e diz, isso é justo, isso está certo, isso não está certo. Então, esse corpo é atarracado, musculoso, pescoço curtinho, já falei, esse queixo sobressalente, ela tem uma enorme proatividade, uma enorme capacidade de se colocar à frente do que é preciso, né? Toma as ações, lidera, resolve os problemas, né? Toma a decisão com muito rápido, vamos embora, vamos para cá, não, pessoal, para lá, né? Ele tem muita coragem, não se amedronta, né? Então, é um exemplo para muitas crianças, né? Mas não tem noção do seu limite. Então, o que pode ajudar mesmo, né, nessa autossuficiência nele, nessa impaciência que o colérico tem, e às vezes até um certo humor cortante assim, é você mostrar o limite dele. Então, por exemplo, vai até um portão onde é super difícil abrir, que você sabe que ele não vai conseguir abrir, deixa ele se esforçar bastante, 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 aí você chega lá você mesmo e abre com uma certa facilidade, né? Como adulto, você é mais forte, mais ágil, é capaz de abrir. Então, isso ajuda muito ao colérico, porque ele não tem limite, né? A perceber o seu próprio limite, né? Então, ele tem muita vontade, muita capacidade de decisão e é muito orgulhoso. Então, nesses exercícios de colocar ele de frente aos limites, ajuda, porque desenvolve nele uma humildade, uma paciência, e isso vai ajudar a amansar um pouco. Ele precisa desenvolver essa humildade, né? Esse conquista desse autodomínio de si. Porque tem uma hora que vem aquele sangue, aquele calor, e ele perde completamente o domínio, né? E aí já foi. Aí não dá para falar na hora com ele, não. Tem que esperar o dia seguinte para poder conversar, né? E então é isso. Quem seria assim uma pessoa colérica que vocês conhecem, que pode ter um exemplo assim? Uma pessoa bem forte, bem colérica. O Hermeto Pascoal, não sei se vocês conhecem, ele é tipicamente colérico, mandão, tem que todo mundo obedecer e tem uma capacidade enorme, é autossuficiente, e é incrível a capacidade dele, né? Mas o que ajuda muito é ele poder desenvolver uma admiração e respeito pelos outros e pelas pequeninas coisas também, né? Então, sobre isso tem muita coisa, sobre os temperamentos para aprofundar. O mais legal é quando a gente consegue perceber o nosso próprio temperamento, e a gente consegue percebê-lo mais e melhor olhando para o 2º de setembro da nossa vida. Olha lá para essa fase sua do Rubicão.
como é que você reagia às limitações, às regras da tua família, aos castigos, né, às obrigações. Isso vai dizer muito do seu temperamento. Perguntas agora? Sim, podemos abrir para as perguntas, ou no chat, ou pode fazer direto, né? Pode abrir. A gente está aqui com pouca gente. Seria bom até olhar para os rostinhos, ouvir as questões. Isso. Como é que foi escutar isso tudo? Deu para assimilar? Talvez eu possa ajudar perguntando o que chamou mais atenção de vocês, o que ficou mais evidente. Sim, tem uma pergunta aqui sobre a transformação do temperamento no adulto. Então, o temperamento a gente mantém para toda a vida. Ele está aqui na nossa formação fisiológica, orgânica. Só que a gente pode educá-lo. E o que acontece é que depois, no terceiro centênio, vem as qualidades planetárias. Então, é muito interessante ver isso, que é como se fosse uma pintura de velado, tom sobre tom. Então, se você percebe um temperamento sanguíneo, por exemplo, né, que é muito ar, que é a cor amarela, né, aquela cor que irradia, aí imagina no terceiro setênio aparece dentro da sua vida emocional, íntima, interior, uma tendência também, sabe aquele jovem que está na festa, cantando, brincando, fazendo piada, que todo mundo ri pra caramba, né? E que está sempre com 1000 pessoas em volta, não é exatamente que ele é o sanguíneo, é porque ali tem uma qualidade mercurial que vai surgindo dentro da alma. E se ele, na sua constituição orgânica, tem essa tendência para o ar, né, para estar para fora, mas no terceiro setênio vem Mercúrio, então imagina, é tom sobre tom, amarelo sobre amarelo, vai reforçar. Então, aquelas pessoas adultas, quando chega na fase adulta, isso então, ela vem de Gêmeos, né, digamos, dessa constelação estelar, porque a gente vê essas qualidades zodiacais, elas aparecem mesmo no quarto setênio, quando a personalidade mesmo surge de uma forma mais autônoma. Agora, você imagina essa personalidade, cabeça pequena, sanguínea, Mercúrio e Gêmeos. Você já viu aquele produtor cultural fantástico, que não para de falar 1 minuto, que pega 1000 telefones, que resolve 2 mercados, que daqui a pouco já mudou, já vai para lá, e que já viu a loja, ai, que maravilha, querido, que maravilha. Aí bota aquela calça apertadinha, aí já troca de roupa, aí já fala para fulano, para cicano. Como produtor cultural, ele é fantástico, né? Então, isso que é interessante olhar. Pode vir um reforço, tom sobre tom, mas também pode vir, de repente, um Vênus, né, no terceiro setênio, que vai trazer uma cor mais esverdeada. Então, essa qualidade de compaixão vai aumentando, esse acolhimento, aí já vem uma escuta maior, né? Então, na verdade, o ser humano é muito complexo, é bom que seja, é bom que a gente não estereotipe, não cria que essa coisa fixa de que a pessoa é isto e pronto. Ela é isso e muito mais outras coisas, mas em termos de temperamento, o bacana é você perceber no próprio físico, sabe? Assim, numa tendência que os órgãos têm. E aí que é um pouco mais difícil de ser educado, né? No processo de autoeducação, depois como adulto, você educa melhor essas suas tendências anímicas, né? Emocionais, de relacionamento, né? O anímico é a primeira coisa que a gente educa com mais facilidade. O temperamento já é algo que você precisa
está trabalhando de uma maneira mais concreta. Então, por exemplo, com instrumento musical. Então, assim, vou falar de mim. Eu que tenho uma tendência mais colérica, né? Sempre fui mais ativa, sempre fui mais, né? Então, no 2º de setembro, era impossível mesmo, queria, batia a perna, aí acontecia, levava um monte de gente comigo. Meu quarto era vermelho, assim. E aí também já veio uma arte, tal, junto com outras qualidades planetárias também, mas, num certo momento na vida, eu vi que eu precisava de um instrumento que me trouxesse esse ar, essa leveza. Então, fui estudar flauta transversa mesmo. Sabe? Então, uma coisa bem concreta, assim, eu percebi a falta de ar, falta de leveza. Dançar, flauta, tudo que pudesse trazer um pouco mais de ar para a minha vida. Então, no processo educativo, essa coisa bem concreta, né? Ao contrário, né? Então, isso quando a gente é adulto, porque a pergunta foi de adulto, né? No 2º de setembro, em si, o processo educativo é homeopático, simílio, simílio. Sanguíneo perto de sanguíneo para ir se lapidando, né? Melancólico perto de melancólico, que eles mesmos vão se lapidando, né? Então, o melancólico perto do melancólico é pesado, introspectivo, ele vai, o outro também é, então ele vai saindo dentro de si porque está demais, né? Mas, enquanto adulto, a autoeducação é a busca daquilo que a gente não tem, né? Para a criança, não. Uma criança colérica, por exemplo, é muito bom tocar bateria. Ou então um tambor, sabe aquele tambor japonês, né? Tudo que possa tum, 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 que ele possa estar lidando com aquele elemento que é o elemento dele, né? É por saturação mesmo que ele vai se lapidando. Mas, enquanto adulto, o processo já é outro, né? Então, um pouco isso que eu posso estar trazendo para vocês, né? Mais alguma pergunta? Talvez. Lúcia, continua falando dos instrumentos musicais, dos temperamentos, gostei. O que vocês acham do violoncelo, por exemplo? Já ouviram o violoncelo tocando? É tão lindo, né? Tão profundo, dá vontade de chorar com aquele violoncelo. Que temperamento vocês acham que tem o violoncelo? É muito melancólico, gente. Aquelas cordas tocando, não é diferente do violino. O violino tem uma tendência também, mas o violoncelo, ele é profundo, né? É muito lindo, né? Então, até nas famílias instrumentais a gente vê a diferença, né? Assim, aquele flautim, né? Aí tem aquela flauta mais baixo, né? Aí você vê as diferenças na mesma família, mas como instrumento, né? Você vê isso, né? A flauta muito mais borboleteando, né? O instrumento de percussão mais colérico. Vocês sabiam que piano é instrumento de percussão? Na classificação, é percutivo. Vocês já abriram um piano, já viu o que fica fazendo, né? Fica aquele martelinho batendo na corda, né? Mas é batendo, é uma percussão. Mas é uma percussão sonora porque ele percute dentro de ele percute na corda que vibra. É como se estivesse percutindo na corda do violino, do violoncelo, né? Mas é percussão. E ele é classificado mesmo como um instrumento de percussão. Então, para o colérico também, o piano é um instrumento bem, bem colérico. Faltou algum? Deixa eu ver. O fleumático. Qual seria o instrumento fleumático? Eu acho que é todo um instrumento de cordas, né? Aquele que faz acorde, né? Você precisa de acorde. O violão é um instrumento muito fleumático, eu acho. Tudo que sabe que os acordes que combinam, que traz harmonia, né? Então a gente fala de instrumentos harmônicos, né? Mesmo tem esse nome, né? A flauta já é solo, né? O violino é solo, né?
O violoncelo já traz harmonia um pouco mais. Então, tudo que é harmônico tem essa tendência flemática, desse bem-estar, né, de criar essa harmonia. Mas a gente pode pensar um pouco mais também. Os instrumentos dentro da água tem, hoje em dia tem, né? Deu para... Bom, a gente tem aqui professores que sabem muito dos temperamentos, né? Mas espero que tenha dado para vocês reverem e aprofundarem, dar um passinho mais no sentido da compreensão, né? Desse tempero. E para aqueles que ainda não entraram em contato com esse arquétipo, né? Porque se trata de um arquétipo, né? De uma imagem grandiosa que a gente traz para a conformação humana, né? Que tenham podido entender um pouquinho o que eu quis trazer dos elementos, os reinos da natureza e o tipo. Ok? A gente tem até que hora? Já me perdi aqui. Nós vamos até às 20 horas, Lúcia. Então tá. Ainda temos 25. Tá bom. Aqui tem uma pergunta muito boa, que é o que fazer com uma criança que não aceita a autoridade do professor? Em primeiro lugar, tem que conquistar essa criança, né? O primeiro passo que o professor tem que fazer no relacionamento é vínculo, é conquista. E a conquista se dá, sim, do coração, da alma do professor com a alma da criança. Não significa conquistar que você vai oferecer coisas para ela ou fazer alguma troca, não é isso. É uma conquista verdadeira, é observar a criança, se interessar por ela, conhecer a história dela, né? Em geral, a criança não aceita a autoridade porque tem alguma questão que dói nela, né? Então, conhecer a história dela, fazer uma anamnese, conversar com os pais. O professor Waldo, a gente fala muito de ir na casa, né? Conhecer a casa da criança faz uma diferença absurda, porque aí você conhece a realidade onde ela vive, né? Então, precisa buscar muito a história dessa criança, criar um vínculo muito grande com ela. Dormir com ela, meditar com ela, trazer foto dela, trazer os cadernos, se vincular. Se você se vincula profundamente, você vai conquistar essa criança, pouco a pouco, né? Não é? Acho que os professores aí podem falar um pouco mais que eu. Há tanto tempo que eu estou fora de sala de aula, né? Mas nesses minutos que ainda me faltam, eu queria saber de vocês, assim, o que foi mais importante de tudo que vocês ouviram? O que chamou a atenção? E o que... Lúcia, fala. tem duas perguntas aqui ainda. Peraí. A educação da família ou vinda da escola podem camuflar o temperamento? A educação da família? Ou o quê? Ou da escola. Ou da escola. Ou da escola? Do professor. Às vezes é Isso. difícil de você identificar o temperamento da criança, não porque que ele está camuflado, mas é porque esses 4 elementos estão na criança o tempo todo, né? Então, é mais fácil para você identificar o que ela não tem, porque aí você vai na polaridade, né? Tem alguns temperamentos que eles se camuflam por si, né? Então, a gente já viu que o temperamento melancólico, ele guarda os sentimentos, ele não vai se expor, né? O melancólico também, ele não é muito de se expor, né? Então, e se ele já veio de uma história difícil, complicada de vida, de falta de confiança básica, né? Então, ele vai mais ainda se introspectar, né? Mas a criança pequena, até uns 10 anos, ela não consegue se camuflar muito. Ao contrário, ela vai colocando nas coisas que ela faz
a dor que ela vive, a dificuldade que ela vive, a situação que ela vive. Mas o que pode acontecer de não estar tão evidente um desses elementos, de ter um certo equilíbrio, né, dos 4, assim, da coisa não está tão clara, mas tem um que não aparece. Então, pelo que não aparece, é mais fácil de você ver. Agora, claro que situações de muita dificuldade, de muita opressão, crianças que são muito violentadas, elas vão sempre apresentar uma rigidez, né, em qualquer temperamento, uma dor, né, que pode vir mais para fora ou pode vir mais para dentro, né? Não é nada que uma observação atenta do professor não deixe de perceber, né? Uhum. E também tem outra. E como essa qualidade planetária chega? É a última. Tá. Olha só, aí a gente estaria falando do terceiro setênio, mas tudo bem. Os astros, os planetas, eles estão sempre influenciando a vida. Tanto é que sem o astro-rei nós não viveríamos, né? O Sol é o elemento central e primordial para a vida acontecer na Terra, né? Então a gente sente essa influência do Sol muito fortemente. E quando são muitos dias de chuva, céu fechado, a gente começa a ficar deprimido, né? Quando vem o sol, a gente vai para aquele solzinho, se esquenta, a gente se revitaliza, né? Na nossa alma mesmo. Então, todos os planetas nos influenciam, né? A Lua influencia na Terra, as marés, os líquidos, né? A prata, né? Tem relação direta com a luz lunar. Então, essa influência planetária, ela está na Terra, está no mundo. E aí os antigos falavam dos 7 planetas fundamentais, né? Aí a gente tem, do ponto de vista da Terra, olhando da Terra para cima, a gente tem 3 planetas infrasolares, que é Lua, considerada como planeta na época dos antiga, né? Lua, Mercúrio, Vênus, que está mais perto da Terra. Depois a gente tem o Sol, que é gigantesco, né? O tamanho do Sol é enorme em relação aos outros planetas, a gente fala até Sol, Sol, Sol 3 vezes, e depois tem os planetas suprassolares, que são os complementares dos infrasolares. Então, a gente tem Marte, Júpiter e Saturno. Saturno é o que está mais próximo das estrelas fixas. E cada um desses planetas tem uma qualidade muito específica, até as mitologias gregas falam, né, os deuses, né, falando desses. Eu posso dar uma aula sobre qualidade planetária, adoro falar disso. E aí, isso tem uma repercussão na nossa emoção, na nossa vida interior, né? E essa vida interior, ela vai se individualizando, né, no terceiro setênio, que a gente chama do corpo astral, justamente é o corpo que tem essa influência dos astros, que é um corpo interno, é um corpo mais cósmico, mais emocional, né? E aí é no terceiro setênio que essas forças começam a desabrochar e aparecer. Essa influência está o tempo todo com nós. Inclusive foi eu que perguntei, Lúcia. Tem uma pergunta aqui. Oi, desculpa. Não, inclusive foi até eu que perguntei, mas assim, o que eu não consigo, às vezes, entender é como que um indivíduo chega a uma influência direta de determinado planeta. Isso tem a ver com... Isso tem a ver então, a vida entre a morte e um novo nascimento. Ah, beleza. Era para falar a verdade. Quanto tempo que você fica nessa esfera planetária? Beleza. Na excarnação, você tem uma vivência nessas esferas planetárias, e pelo motivo da sua vida, do que você realizou e aconteceu na sua vida, você vai ficar mais tempo numa esfera planetária do que a outra, pelas essas qualidades mesmo.
Você pode ver também que cada fase da vida é uma qualidade planetária. Primeiro setênio é a Lua, segundo setênio é Mercúrio, terceiro setênio é Vênus, depois a gente tem Sol, 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 e esses planetas suprassolares são essa época de após os 42 anos, que são os complementares, né? Aí você tem Marte, Júpiter e Saturno. Eu já estou no Saturno, senão. Estamos, né, todos. Muito bom chegar nessa época, né, de profunda sabedoria, né? Obrigado, Lúcia. É que na hora assim, eu falei, cara, isso aí. Agora aí, foi. Tá. Obrigada. Inclusive, o próximo tema, né? 12. Aí as qualidades planetárias é um bom tema para um. É um bom tema. Mas aí perguntaram se a partir dos 12 anos a gente começa a ver a qualidade planetária. Aí eu achei muito legal essa pergunta, porque essa visão de setênios e essa visão dessa trimembração, da biografia humana, é uma visão didática, as coisas são vivas, as coisas vão se transformando, né? Então, você tem o cernezinho do setênio, que você pode dizer que é mais tipicamente, né? Que aí vai dos 9, 10, 11 anos, que é justamente o Rubicão, que o típico do ciclone setênio é essa travessia desse rio, né? É esse Rubicão, mas depois começa a vir a influência do terceiro setênio toda. Todo momento presente, a gente tem a influência do vir a ser do que já foi, né? Por isso que a gente tem esse ponto aqui do presente. Então, a partir dos 12 anos, começa a aparecer, de fato, as influências as planetárias mesmo, né? Começa o terceiro setênio a influenciar o tempo todo. Esse desenvolvimento, esse amadurecimento mesmo biológico, né? É tudo o futuro vindo em direção ao jovem, né? A menarca, né? A própria puberdade, né? Que vai trazendo essas forças diferenciadas, né? Então, eu gosto até de fazer esse desenho de duas curvas, uma entrando dentro da outra, né? Porque aí você percebe o setênio futuro entrando dentro do setênio presente, né? E é tudo uma transformação que vai se dando pouco a pouco, né? É tudo vida em movimento. E uma das coisas que a pedagogia Waldorf e a antroposofia vai nos ensinando é esse pensar em movimento, em vida, o pensar vivo, né? Que as coisas não são fixas, né? As coisas são sempre vivas, uma imagem que se transforma em outra imagem, né? E essa capacidade imaginativa que a gente precisa desenvolver e sair das caixinhas, né? Eu acho que é isso que a... Justamente esse ponto, Lúcia, porque como a gente fica muito arraigada essa imagem de que cada coisa acontece em um setênio, a gente esquece que a gente nasce com as influências, com o signo, né, com o temperamento, enfim, é como uma semente, está tudo ali concentrado, né? Isso. As fases para desvelar, né, o que está por vir, mas na essência já está tudo ali. E já às vezes tudo ali. Fica muito limitado, né, a olhar por uma lente apenas. E às vezes a criança ela não vai ser olhada pelo óculos de temperamento, tem que olhar pela influência planetária, ou vai olhar pelo tipo constitucional, cabeça grande, cabeça pequena, enfim. E isso nos 3 setênios, né, quando há o processo educativo, né? Uhum. Muito bom, eu vejo pouco se falar das influências planetárias, porque as escolas geralmente não têm essa fase, né, do terceiro setênio, então para por aí. Aí parece que a criança acaba aos 14 anos. Precisa ser falado depois, né? E, na verdade, você tem que falar até os 28 anos, na formação da personalidade mesmo, né? Porque as forças zodiacais... E é muito lindo que você falou, Thalita, que tudo já está ali quando ele nasceu, porque aí a gente olha para o papel do professor, e quando o Steiner fala para a gente que o papel do professor é só ajudar a trazer aquilo que a criança já é, né? A ajudar a florescer, a desvelar, a desvendar, é tirar, na verdade, os obstáculos para ela florescer o que ela já é,
né? Isso é muito lindo mesmo de ser visto, né? Você tem toda a razão. E o nosso papel é isso, mais nada do que isso, tirar os obstáculos. E os obstáculos existem, às vezes tem uma gestação difícil, um parto difícil, uma situação familiar difícil. Então, como é que a gente pode ajudar a criança a tirar esses obstáculos, né? E deixar vir o que a essência dela é verdadeiramente, né? Muito lindo mesmo, é verdade. Linda imagem. Tem mais pergunta, Gisele? Gisele congelou aqui para mim. Acho que ela congelou para todo. Eu acho que não tem mais, não. Tá bom. Deve ter caído. Então, eu acho que as perguntas acabaram. Tá, então agora eu acho que é a hora da gente ir se despedindo. Quero agradecer aqui a toda essa equipe da Escola do Vale de Luz, a esse trabalho maravilhoso que é o Fundamentarte. Espero poder voltar outras vezes. Eu sinto muitas saudades. Saudades é a palavra da vez, né? E gostaria que a gente encerrasse com cada um falando uma palavra, uma frase do que está levando aqui desse nosso encontro de hoje à noite. Mas podia falar mesmo, em vez de escrever, quero ouvir a voz. Lapidar. Obrigada, Lúcia. Gratidão. Ressignificação. Descoberta. Conhecimento. Autoeducação. Viva essa diversidade. Graças a Deus que somos diferentes. Isso. E que faz. Isso é um aspecto muito legal, Mitch, que você está trazendo também, porque os temperamentos são complementares, né? Então, que bom que no grupo possa ter vários temperamentos, né? Porque um ajuda o outro, um complementa o outro, né? Nessa mistura de sermos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão iguais, né? É nisso que eu acho que é o ser humano que faz as constelações da vida. Um sentir falta do outro. E é por isso que estamos com tanta saudade. Olha, acabamos de chorar. Não tem isso. É um momento bem delicado esse da humanidade, né? Vamos ver para onde a gente vai. Tem uma tarefa grande aí, né? Eu acho que a gente tem que entrar muito em contato com a natureza, esses seres elementares mesmo, né? Esses elementos da natureza. Eles estão pedindo para ser reconhecidos. Não dá para a gente ficar se afastando dessa maneira como civilização, né? Estão pedindo socorro, né? Socorro. Socorro, precisamos cuidar da terra, né? Dos elementos. E de uma maneira muito espiritual, né? Não mais material. Né? Mas eu quero ouvir mais. Tem um pessoal aí que está com um vídeo desligado. Será que já foi embora? Eu vi sim, tá ali, eu escutei o que você escreveu, agradecido. Então, acho que a gente já pode se despedir, se não tem mais nenhuma palavra, nenhuma observação. Só agradecer da gente poder estar um pouquinho junto, né?
mesmo que seja assim, através dessa ferramenta tão forte, né? Mas depende muito como a gente a usa também. Então, eu queria te agradecer muito, Lúcia, por ter topado fazer com a gente esses 2 encontros. Com certeza teremos outros, e cada vez que a gente escuta falar um pouquinho de temperamento, a gente pensa como que a gente precisa estudar, né? A gente já ouviu tanto de temperamento, já no seminário, já tivemos com o Darlan no Fundamentarte falando sobre temperamento, e você vem como que só vai acrescentando, né? Como que a gente precisa cada vez mais estudar e aprofundar mesmo. Então, assim, muito obrigada mesmo por ter feito esses 2 encontros conosco. Com certeza teremos outros, porque como educador a gente precisa estar sempre estudando mesmo, né? A gente nunca está pronto. Então, muito obrigada a você. E obrigada a todos, né, por ter participado aqui conosco. A Gisele ainda tem uns recadinhos, né, Gisele, finais, mas eu queria muito agradecer mesmo de coração. Muito bom, mesmo através da telinha, poder ver vocês um pouquinho e ouvi-los. Muito bom. Obrigada. É transformador, né? Tanto enquanto mãe, quanto pessoa, quanto educadora, né? Sempre te ouvir, Lúcia. Eu carrego bastante comigo tudo que você sempre fala, né? Porque assim eu vejo que é algo da alma mesmo, né? Eu também quero agradecer muito esse encontro, agradecer os participantes, lembrar que o nosso último encontro vai ser no dia 27 de novembro, e a gente vai viver, né, na primeira vez no Fundamentarte, né, à distância, um momento com arte, né? Então a gente vai fazer a modelagem com o Munir, né? Que legal. Muito legal, né? Então, assim, a gente queria muito a colaboração de vocês por conta do material, porque a gente, quando é feito na escola, a gente organiza, a gente se faz 1000 para poder conseguir o material, né? Então, a gente queria muito a contribuição de vocês, assim, com os 5 quilos de argila que ele solicitou. Ele tem todo um processo, um caminho que ele vai construir, né? Então, assim, 5 quilos de argila, a tábua para colocar o trabalho. Nesse dia a gente vai precisar se organizar para estar numa mesa, né? Porque a gente vai estar Congelou, Gisele. A câmera vai... Então, deixa eu ir complementando. Essa atividade, a gente já até escreveu no grupo. Se organizar. Conseguiu voltar, Gisele? Aí. Congelou? Congelou. Está cortando a sua fala. Gente, a minha internet hoje... Mas sobre... Está horrível. Essa internet aqui, ela já caiu. Então, sobre essa atividade com o Munir, a gente também vai escrever no grupo, explicando direitinho como que ela vai se dar, porque a gente já tem a data direitinho, então a gente vai se alinhando no próprio grupo, tá bom? Então, são 5 quilos de argila, a tábua, né, para a gente trabalhar, e ter uma câmera perto, porque ele vai ficar olhando os trabalhos e orientando, né? Então, isso é importante da gente ter o celularzinho por perto para estar virando a câmera para ele, tá bom? Eu quero estar também. Fazer argila. Então, 27, vou mandar o cartaz para você, o convite. Que ótimo. Tá bom? Maravilha. Isso, com link. Vai ser bacana. Vamos fazer a primeira experiência com a arte, nesses moldes à distância. Gente, olha, um grande abraço. Lúcia, muita saudade de você. Muito beijo. Olha, Lúcia, eu fico com ciúme. Beijo. Sai dessa cama, garota. Tô
também. Pois é. Saudades, meninas. Beijo você. Ficam com Deus. Que Ficam com Deus. Bom, eu acho bom. Beijo para Saudades. todos. Boa Por noite. favor, se Obrigada, cuidem. pessoal, pela presença. Até 27. Tchau, Priscila. Tchau, Dani. Tchau, professor. Muito obrigada. Tchau, Zumeri. Estão falando que eu tô olhando dela. Beijo, tchau, Mirtes. Tchau, Dani. Tchau, Gisele. Boa noite.